Quando o Sol finalmente deixou de bloquear a visão, o telescópio espacial James Webb apontou seus instrumentos para algo inesperado. O 3I Atlas havia voltado, e não era mais o mesmo. Brilhava mais de 400% acima do que antes, como se tivesse ativado um mecanismo oculto de luminosidade. O brilho registrado não lembrava poeira nem gelo evaporando. Ele fluía em ondas suaves e controladas, como se reagisse ao calor solar de maneira calculada. Ao realçar as imagens, os astrônomos perceberam algo impossível: hexágonos perfeitamente alinhados, formando uma grade metálica, um padrão ordenado demais para um objeto natural vagando pelo espaço. E então veio outro enigma. Um flash ultravioleta surgindo a cada 247 segundos, com precisão semelhante à de uma transmissão codificada, não a um fenômeno natural. Nada disso combinava com o comportamento de um cometa. Nada correspondia aos modelos conhecidos. Se o 3I Atlas voltou mais luminoso, nítido e controlado, fica uma nova questão. Por que ele voltou? Antes desse retorno, ele já ocupava um lugar único entre os visitantes interestelares. Apenas 2 haviam sido vistos antes dele. Oumuamua, 2017, com formato de charuto e comportamento que até hoje gera debates. Borisov, 2019, um cometa mais típico que brilhou e desapareceu. Por isso, quando o 3I Atlas foi detectado, todos os grandes observatórios passaram a rastreá-lo. O Hubble, o Keck e diversos centros europeus e telescópios terrestres seguiram seus movimentos noite após noite, algo incomum para um cometa. A razão? Algo nele parecia errado desde o início. Sua órbita não seguia os padrões esperados. Seu brilho variava de formas que os modelos não explicavam. Os dados não se encaixavam em nenhum comportamento conhecido de cometas de longo período vindos das bordas do Sistema Solar. Ao contrário, sua trajetória era afiada, como se estivesse respondendo a forças invisíveis. E quanto mais era observado, mais estranho ficava. Algumas noites, o brilho caía além do previsto. Em outras, aumentava rápido demais. O que o Webb registrou agora apenas reforça a sensação de que estamos diante de algo que não está seguindo as leis que conhecemos, ou que talvez esteja seguindo leis que ainda não descobrimos. Cada tentativa de encaixar os dados nas equações padrão deixava ainda mais dúvidas. Mas a rede global continuou monitorando, porque quando algo vem de outro sistema estelar, você simplesmente não desvia o olhar. E então, justo quando os dados começaram a apontar para um enigma maior, 3I Atlas desapareceu atrás do Sol. Tudo o que restava era esperar. Meses passaram sem novas imagens, sem leituras, sem qualquer atualização, apenas o silêncio provocado pelo brilho solar. Mas mesmo na quietude, uma expectativa silenciosa se espalhou entre a comunidade astronômica. Ninguém sabia exatamente o que esperar, apenas que, quando o Sol se movesse e o céu se abrisse novamente, talvez algo incomum estivesse aguardando do outro lado. E agora, com seu retorno, esse pressentimento se confirma. O universo parece prestes a revelar algo que não existe em nenhum manual escolar ou atlas astronômico. Algo que nos obriga a reconsiderar o que pode entrar em nosso sistema solar e o que isso pode ser capaz de fazer. Porque com 3I Atlas, nada jamais se comportou como as regras dizem que deveria. Quando ele finalmente emergiu, os primeiros dados deixaram todas as equipes em choque. A luz refletida havia aumentado mais de 400%, um salto dramático demais para ser explicado por liberação de poeira ou exposição de gelo. Cometas naturais se iluminam ao aquecer, mas não se transformam repentinamente em espelhos cósmicos. E ainda assim, era exatamente isso que as leituras do James Webb mostravam. O objeto não estava apenas mais brilhante, parecia ter refeito ou polido sua superfície durante os meses oculto atrás do Sol. Ao comparar os dados, algo ainda mais estranho apareceu. A temperatura da superfície de 3I Atlas permaneceu estável. Ela não aumentava quando se aproximava do Sol, nem diminuía ao se afastar. Em vez disso,
Se comportava como um sistema que gerenciava ativamente seu calor, mantendo-se em uma faixa controlada em qualquer ponto da órbita. Para astrônomos acostumados a ver cometas reagindo de forma imprevisível ao calor, essa estabilidade parecia profundamente errada. Quanto mais se examinava a curva de luz, mais o padrão parecia deliberado. O brilho subia e descia em transições suaves, não em explosões caóticas. A camada reflexiva reagia à luz solar como painéis ajustáveis. A cada rotação, diferentes partes se inclinavam para captar ou reduzir a luminosidade. Era como assistir à pele de uma máquina regulando sua própria exposição, mantendo equilíbrio entre temperatura e iluminação. Os telescópios do mundo tentaram encontrar uma explicação natural, mas nada se encaixava. Poeira não se move assim. Gelo não produz padrões tão estáveis. Nenhum cometa já observado manteve a temperatura controlada enquanto exibia variações tão grandes na refletividade. O comportamento simplesmente não seguia as leis de termodinâmica que regem corpos congelados entre as estrelas. E então veio a estrutura sob o brilho. À medida que os reflexos variavam, surgiam ocasionalmente traços de algo mais rígido por baixo da superfície, como se segmentos alinhados se movessem juntos. Alguns compararam isso ao modo como painéis de sondas espaciais giram para regular calor. Ninguém pôde confirmar, mas a possibilidade foi suficiente para inquietar todas as equipes. Quando as primeiras análises foram concluídas, uma constatação gelada se espalhou entre os pesquisadores. Não eram mudanças aleatórias. Não eram erupções desordenadas de um objeto natural reagindo ao Sol. Pareciam ações controladas, intencionais, feitas para sobreviver à luz mais intensa do sistema solar. Conforme se aproximava do Sol, os astrônomos esperavam um fenômeno conhecido. Cometas naturais criam longas caudas voltadas para longe da luz solar, impulsionadas pela radiação. É um dos comportamentos mais previsíveis do cosmos. Mas com 3I Atlas, o universo recusou seguir suas próprias regras. Em vez de acompanhar sua trajetória, o material expelido apontava diretamente para o Sol, uma anticauda limpa e estreita, exatamente na direção em que nenhuma cauda de cometa deveria existir. Inicialmente, alguns pesquisadores pensaram que fosse ilusão causada pelo ângulo de observação. Isso pode ocorrer. Mas quando os dados do Hubble chegaram, mostraram a mesma pluma apontando para a frente. O Observatório Keck, no Havaí, confirmou. Vários centros europeus também. Todo o telescópio viu a mesma orientação impossível. Não era erro de perspectiva. Era algo acontecendo no próprio objeto. A anticauda não se movia de forma aleatória. Ela mantinha um alinhamento preciso com o Sol, como se fosse guiada por uma força mais forte que a pressão da radiação solar. Jatos naturais não funcionam assim. Eles se dispersam conforme o cometa gira. Surgem de pontos frágeis da superfície. Não formam linhas limpas e constantes. E ainda assim, a pluma de 3I Atlas parecia ancorada, como se refletisse um empuxo interno, e não um empurrão externo. Simulações foram rodadas. Explicações foram testadas. Nenhum modelo reproduziu o comportamento observado. A única conclusão possível era desconfortável. Algo ali estava superando a influência do Sol. Algo empurrava o material para frente, com força e precisão. E conforme os dias passaram, a consistência da anticauda ficou ainda mais inquietante. A cada rotação, ela se estreitava, não se dispersava. Reapontava para o Sol repetidamente, como uma mira realinhando automaticamente. Não parecia o comportamento de um corpo natural. Parecia o de um sistema, talvez o de uma nave. A semelhança era impossível de ignorar. Para muitos astrônomos, aquele foi o primeiro sinal inconfundível de que 3I Atlas talvez não estivesse seguindo processos naturais. Uma cauda que se forma em direção ao Sol, e não para longe dele, sugere apenas uma coisa: uma força direcionada vindo do próprio objeto. E pela primeira vez, a conversa científica mudou discretamente de tom. Talvez aquilo não fosse apenas um cometa reagindo à luz solar. Talvez fosse algo agindo com intenção,
remodelando o espaço ao seu redor por meio de decisões, não coincidências. Quando as primeiras leituras espectrais de 3I Atlas foram processadas, os números não tinham nada em comum com os de um cometa originado no nosso sistema solar. A luz refletida de sua superfície carregava uma impressão digital limpa demais, deliberada demais. Em vez da mistura caótica de rocha, poeira, gelo e carbono que os cometas normalmente apresentam, o espectro revelou uma concentração impressionante de níquel e ferro em uma forma muito mais refinada do que qualquer um esperava. Cometas naturais podem conter esses metais, mas nunca com tamanha pureza, e muito menos em proporções que dominam o sinal como 3I Atlas fez. Era como se a camada externa tivesse sido moldada a partir de uma liga metálica e não esculpida por erosão cósmica. Em seguida veio a segunda surpresa. Compostos de cianeto surgiram nas leituras. Essas moléculas são tecnicamente possíveis no espaço, mas tão raras na poeira interestelar que muitos astrônomos repetiram os testes apenas para descartar contaminação. Porém, os resultados permaneceram. Eles não estavam dispersos aleatoriamente. Estavam integrados ao padrão de refletividade do próprio objeto, sugerindo fazerem parte da estrutura, e não resíduos aderidos à superfície. Só isso já empurrava o enigma para um território desconhecido. Mas a pista mais estranha veio da curva de luz. Em vez de registrar picos irregulares causados por ejeção de gás ou rotação instável, o brilho de 3I Atlas pulsava em um ritmo suave demais para um corpo sólido. As variações sugeriam algo oco, como se a luz estivesse atravessando câmaras internas ou refletindo por superfícies em camadas dentro do objeto. Cometas naturais são blocos densos e desiguais de material congelado. Eles não permitem que a luz ressoe nem se dissipe, como se estivesse viajando por espaços vazios dentro de uma estrutura. E quando equipes calcularam a massa do objeto com base em sua movimentação ao redor do Sol, o mistério ficou ainda mais profundo. Para o tamanho observado nas imagens, a massa era surpreendentemente baixa. 3I Atlas se movia como algo muito mais leve que um núcleo sólido de rocha ou gelo. Os números se alinhavam mais com uma estrutura vazia do que com um corpo preenchido, sugerindo que 3I Atlas poderia ser construído ao redor de uma cavidade, não de um núcleo sólido. Essa possibilidade incomodou muitos pesquisadores, porque ela apontava para a engenharia, não geologia. Se a estrutura fosse realmente oca, isso explicaria os padrões de brilho, explicaria a assinatura metálica, explicaria até a pureza incomum da mistura de níquel e ferro, como se a superfície tivesse sido fabricada com propriedades específicas e não moldada por processos naturais. Peça por peça, os indícios químicos passaram a compor uma imagem inesperada. O interior parecia vazio, o exterior construído, e o próprio espectro parecia sussurrar a mesma hipótese incômoda. Talvez 3I Atlas não tenha sido feito pela natureza. Quando 3I Atlas voltou a ser visível, um pequeno observatório na Espanha se tornou a fonte improvável de uma descoberta que abalou a comunidade astronômica. Com um telescópio de 2 metros, a equipe registrou 159 quadros consecutivos. À primeira vista, o objeto parecia calmo, cruzando o espaço como qualquer visitante passageiro. Mas quando os quadros foram combinados, um padrão inesperado surgiu. Um jato estreito aparecia constantemente na lateral do objeto, sempre na mesma direção, como um feixe sendo liberado com precisão. Ele não oscilava, não se abria em nuvens de poeira, como acontece com os jatos naturais de cometas. Em vez disso, mantinha uma forma fina, direta, contínua, em todos os 159 registros, como se estivesse emitindo material de forma controlada e focada. O jato permaneceu alinhado mesmo enquanto o objeto rotacionava, como se estivesse preso a um ponto fixo em sua superfície. Para astrônomos acostumados com o caos da atividade cometária, esse comportamento não parecia natural. Jatos de cometas falham. Eles irrompem de áreas frágeis. Eles se espalham em plumas amplas. Eles definitivamente não criam feixes estáveis e persistentes.
mas as imagens mostravam exatamente isso. Um jato que se comportava menos como gás escapando de gelo derretendo, e mais como o impulso de um sistema de orientação. Ao revisar a sequência, os pesquisadores perceberam outra pista. Cada emissão mantinha a mesma forma, indicando que a abertura parecia uniformemente estruturada, não quebrada ao acaso. O comprimento do jato também permanecia quase idêntico quadro a quadro, o que seria improvável se ele estivesse reagindo à luz solar de forma natural. Jatos reais aumentam e diminuem conforme o ângulo muda. Este não. Parecia algo disparando com constância, fazendo pequenas correções na trajetória do objeto. Não ao acaso, não caoticamente, e sim com ajustes suaves, idênticos aos que sondas espaciais fazem para corrigir rota. Para muitos observadores, esse foi o momento em que a conversa mudou. Se um objeto emite um jato direcional estável enquanto corrige sua rota em pequenos incrementos, ele começa a agir menos como um cometa à deriva, e mais como um veículo que sabe para onde quer ir. Até o tom dos fóruns científicos mudou, saindo da curiosidade e entrando na cautela. Estaríamos diante de um fenômeno natural, apenas exótico? Ou o jato era propulsão, conduzindo 3I Atlas pelo sistema solar com a precisão discreta de uma máquina autônoma? Quando a sequência de 159 quadros circulou entre os pesquisadores, uma ideia inquietante voltou repetidamente. Talvez 3I Atlas não estivesse apenas se movendo. Talvez estivesse navegando. Por meses, os astrônomos acompanharam o objeto com um nível de atenção reservado apenas às sondas espaciais. Cada noite trazia imagens novas, leituras novas e mais dúvidas. Mas no instante em que 3I Atlas passou atrás do Sol, tudo parou. O período de conjunção solar sempre bloqueia observações, mas desta vez, algo parecia diferente. O silêncio não durou apenas alguns dias. Estendeu-se por semanas, depois mais, até que os cientistas perceberam que não estavam recebendo absolutamente nada. Nenhum telescópio, nem na Terra, nem no espaço, detectou sequer um fóton vindo do objeto. Instrumentos que captam os sinais mais fracos de galáxias distantes registraram apenas estática. Webb, Hubble, Keck e radioobservatórios na Europa chegaram ao mesmo resultado. Era como se 3I Atlas tivesse passado por uma cortina e o próprio universo se recusasse a mostrar o que havia do outro lado. A escolha do momento era alarmante. Aquela era exatamente a única região do sistema solar onde um objeto poderia mudar de direção, alterar sua estrutura ou liberar algo, sem que ninguém pudesse observar. O brilho solar não bloqueia apenas luz visível. Ele abafa quase todo o espectro eletromagnético. Se algo quisesse esconder seu próximo passo, esse era o ponto perfeito. Com o passar dos dias, os pesquisadores começaram a modelar hipóteses. Alguns sugeriram que o objeto estivesse fraco demais. Outros imaginaram que a camada reflexiva tivesse colapsado, mas nada disso combinava com o aumento de brilho anterior, nem com os jatos controlados registrados antes do desaparecimento. Quanto mais o silêncio persistia, mais suspeito tudo se tornava. Não era apenas falta de clareza. Era um vazio de informação. Equipes na Espanha, Chile, Havaí e no sudoeste do Zeuaro tentaram varreduras às cegas, buscando qualquer indício de radiação dispersa. Todas deram o mesmo resultado: nada. O espaço onde 3I Atlas deveria estar era um vazio absoluto, um ponto completamente negro em um universo sempre barulhento. Observadores experientes admitiram nunca terem visto um objeto interestelar desaparecer de forma tão completa. Até que, tão silenciosamente quanto sumiu, 3I Atlas voltou. As primeiras imagens após a conjunção chocaram as equipes. O brilho não era mais o mesmo. O ritmo de sua luz tinha mudado. A estrutura sob a superfície parecia mais nítida, como se algo tivesse se transformado durante o período oculto. E os jatos estreitos, antes apenas discretos, agora estavam mais fortes, disparando em um padrão diferente do de antes. Nada do que aconteceu durante o blackout foi registrado.
Nenhum telescópio viu o momento da transformação. Mas uma coisa ficou clara. O objeto que desapareceu atrás do Sol não foi o mesmo que emergiu de volta. Algo aconteceu no silêncio. Algo que talvez não devêssemos ver. O que ninguém esperava era um sinal. De repente, o 3I Atlas começou a emitir flashes ultravioletas perfeitamente cronometrados, repetindo-se a cada 247 segundos, sem oscilar nenhum milésimo. Fenômenos naturais oscilam. Eles falham, tremeluzem. Mas esse objeto pulsava como um sistema programado, com precisão digna de uma máquina. Quando os dados foram analisados, o padrão fez os cientistas pararem. Os primeiros pulsos seguiam exatamente a sequência de números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Não era ruído. Era uma assinatura matemática, algo que a natureza não costuma gerar sozinha. Números primos são universais, e há décadas são tratados pelo SETI como a forma mais clara de uma civilização inteligente anunciar sua presença. Mas o mistério não parou aí. O último pulso se prolongou por 13 minutos e 37 segundos, formando um fluxo contínuo de UV sem precedentes. Quando os cientistas converteram as variações de comprimento de onda em dados, o resultado foi uma espiral. Não uma espiral qualquer, mas uma alinhada à razão áurea. O mesmo padrão encontrado em galáxias, furacões, conchas e girassóis. Dentro dela, havia marcadores binários repetidos, como se fossem instruções, ou um código. A reação do SETI foi imediata. A combinação de números primos, Pleiss espiral da proporção áurea Pleiss código binário, corresponde exatamente aos modelos usados para ensinar alunos a identificar uma mensagem extraterrestre intencional. Em conversas reservadas, alguns pesquisadores chegaram a chamá-la de assinatura de inteligência, embora ainda sem admitir isso em público, e então a comunidade científica explodiu em debates. Seria tudo coincidência? Poderia um objeto natural agir assim? Ou o 3I Atlas estava se revelando por etapas, como se seguisse um protocolo? A resposta começou a surgir com o último movimento do objeto. Após o fim do sinal, os observatórios esperavam que ele apenas seguisse sua rota e desaparecesse. Mas 3I Atlas mudou de trajetória. 0,09 graus. Soa irrelevante, até lembrarmos que ele não possui motores conhecidos, nem processos naturais capazes de reorientá-lo dessa forma. Logo depois, sua velocidade aumentou bruscamente, em uma curva limpa demais para ser explicada por radiação solar ou gravidade. Parecia estar deixando o sistema solar com intenção, como se tivesse encerrado sua missão. Para os cientistas que analisaram sua estrutura metálica, o interior possivelmente oco, as variações de brilho, os jatos direcionais e o pulso codificado, a conclusão foi difícil de evitar. Nada pareceu obra do acaso. O objeto mostrou apenas o necessário, em ordem precisa, e partiu. Como uma sonda que observa, registra e vai embora quando termina. Então, resta a pergunta que ninguém consegue ignorar. Será que vimos apenas um cometa incomum ou assistimos à despedida silenciosa de um artefato criado por outra civilização? Agora me diga você, o que acha que 3I Atlas realmente é? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no nosso canal para não perder o próximo segredo que o universo está prestes a revelar.